assim, nós não a priorizamos, não a dedicamos, não valorizamos, não zelamos. E é interessante que você precisa nessa noite compreender que nós precisamos como igreja, nós precisamos como povo de Deus, nós precisamos como seres humanos resgatar o princípio da gratidão. Amém. Existem muitas coisas pela qual você deve ser grato, ainda que você não tenha alcançado aquilo que você deseja. Há mais motivo para ser grato do que para ser ingrato. E há o único motivo para nós sermos gratos a Deus é que em Cristo Ele nos salva dele mesmo, em Cristo Ele nos salva do pecado, em Cristo Ele nos salva deste mundo e nos dá a vida eterna. Esse é o motivo de nós celebrarmos, e esse é o motivo pelo qual em vários salmos o salmista ele começa a entrar para as portas louvando ao Senhor. Dê graças ao Senhor, regozijai-vos no Senhor, porque grandes coisas tem feito por nós. Porque muitas das vezes nós estamos, e eu digo sempre, em uma geração insatisfeita. Nós estamos em uma geração ingrata. Nunca se houve na face da terra uma geração tão hedonista, tão ingrata, tão egocêntrica, tão egoísta, como nós temos visto nos últimos dias. E eu quero dizer que isso não está fora da igreja, está dentro da igreja, porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu me converti, mas eu continuo me servindo. Eu me converti, eu estou na igreja, mas eu vivo da maneira que eu desejo, que eu quero. E nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos examinar, nós precisamos ter um entendimento não baseado em nós ou na sociedade em si, mas baseado na pessoa de Cristo Jesus. O primeiro ponto para deixar claro sobre esse tema é que todo princípio é um fundamento, e nós temos o princípio da gratidão, porque é um atributo da pessoa de Cristo Jesus. Ser grato a gratidão é um atributo comunicado da pessoa de Cristo Jesus. Porque se você for ler os evangelhos, você vai perceber que em todo momento, Jesus Cristo, sendo Deus, Ele eleva a Deus louvor e adoração. Ele eleva a Deus um clamor, uma oração de gratidão. Aleluia. E Deus, em Cristo Jesus, quando Ele vai ao próprio Deus Criador, Ele sempre vai dar graças. E por causa da graça, que é um favor merecido, nós temos a liberdade de dar graças a Deus, porque Ele nos salvou. Glória a Deus. Amém? Você está aí, irmão? Amém. Você pode aplaudir Jesus? Dentro disso, diga princípio, é um fundamento, inegociável, que está ligado a Cristo Jesus, ou seja, a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós vivemos debaixo de princípios bíblicos, e todo princípio bíblico é um fundamento. Se é um fundamento, é pelo qual nós devemos andar e viver. O motivo de nós sermos conhecidos como crentes, o motivo de nós sermos conhecidos como evangélicos, o motivo de nós sermos conhecidos como cristãos, é porque nós temos o fundamento da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler comigo o texto. Lucas capítulo 17, versículo 11 diante, diz o seguinte: E aconteceu que indo ele, Jesus, para Jerusalém, passou pela Samaria da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. Quantos homens? 10. Deixa eu voltar aqui, que a letra ficou pequena agora. Misericórdia. Está repreendido. Vou voltar. Amém? Lucas 17, 11.
Amém, irmãos? Amém. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando ele em uma certa aldeia, saiu ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, quando ia, eles foram purificados. Eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus. Diga: retornou. Glorificando a Deus. Em alta voz, e caiu sobre a sua face. E caiu sobre sua face aos pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondeu Jesus, dizendo: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Amém? Amém. Tu estás aí? Amém. Irmãos, o texto pelo qual eu termino de ler juntamente com a igreja, ele relata uma história de 10 leprosos. E dentro dessa história de 10 leprosos, eu me incluo dentro deles. E quando eu estava a estudar esse texto, fazendo apenas uma leitura bíblica desse texto, o Senhor começou a ministrar no meu coração, diante desse texto, porque há muitas pessoas clamando para que Deus faça, mas há poucas pessoas retornando e glorificando a Deus por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Há muitas pessoas, e eu quero dizer para você que a multidão não se firma sobre algo. O que se firma sobre algo é a nossa fé que está em Cristo Jesus. Não quer dizer que a multidão está dizendo que é. Nós não vivemos pelo que a multidão diz. Nós vivemos por aquele que é o único suficiente ao nos dizer: Cristo Jesus. Diante desse texto ao qual nós lemos, nós percebemos que há 10 leprosos. E nessa época, os leprosos eram pessoas excluídas da sociedade. Eram pessoas que estavam afastadas da sociedade, afastadas da sua família, afastadas do seu casamento, de todas as coisas. Eles eram afastados, eles eram desprezados, eles eram excluídos. E diante disso, Jesus estava apenas passando. Jesus não vai ao encontro de ninguém. Jesus estava passando por Samaria e pela Galiléia, e eles avistaram a pessoa de Cristo Jesus, e todos juntos começaram a clamar: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E Jesus, atentando, apenas liberou uma palavra. Jesus apenas liberou uma palavra. E a palavra que Jesus libera é suficiente para a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família. A palavra de Jesus é suficiente. Você não precisa de terceirização. Você não precisa do outro. Você não precisa de um amuleto. Você só precisa colocar fé na palavra pela qual Deus já liberou. E eles estavam livres, clamando, e Jesus liberou uma palavra: vocês serão melhor. Ele disse: vocês apenas vai e mostre aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época, todo leproso curado, ele precisava ir até o sacerdote para que o sacerdote liberasse ele para voltar para o convívio. Irmãos, todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, essa palavra não alcança apenas um lugar, ela alcança todos os lugares da nossa vida. Deus não é um Deus de limites, Ele é um Deus ilimitado. Ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. Ele é um Deus onisciente, onipresente, e nele há todas as coisas. Então toda palavra que Deus libera, ela não vai restaurar apenas uma área, ela restaura todas as áreas. E a partir disso nós passamos por esse processo. Porque se você
for observar, Jesus diz, vai, mostre. Quando eles estavam indo mostrar ao sacerdote, eles perceberam que estavam purificados. Toda palavra que Deus libera nos dá discernimento que nós estamos sendo purificados. A palavra de Deus, além de trazer cura, traz discernimento da cura que nós estamos recebendo. E esse é o motivo pelo qual nós devemos ser gratos. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Pecaram. Todos nós. E diante de Deus o pecado é como uma lepra. Diante de Deus o pecado é como uma doença, uma enfermidade. Mas em Cristo todos nós somos purificados. Em Cristo todos nós somos justificados. Em Cristo todos nós somos salvos. E por causa disso, nós temos todo o motivo do mundo para sermos gratos. Você está aí, irmão? Amém. É interessante que esses 10 leprosos simbolizam 90% da população, ou da comunidade, ou da sociedade hoje em dia, a qual está interessada naquilo que Deus pode fazer, não Deus que faz. Porque muitas das vezes nós estamos, como esses 9 leprosos, interessados, melhor, 10 leprosos, interessados em que Deus realize algo em nós, mas nós não estamos interessados em nos submeter em realizar algo de Deus para o próprio Deus. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, mas nós não voltamos para dizer, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que eu já recebi, eu estou voltando para fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Porque muitas vezes nós nos convertemos, entendemos a nossa vida miserável que nós tínhamos. Nós nos convertemos e entendemos que a nossa vida era uma vida miserável, era uma vida separada de Deus, totalmente promíscua, totalmente nos seus deleites, totalmente em si próprio. E a partir do momento que nós voltamos para o Senhor, Ele nos resgata, porque nós temos um motivo único para glorificar, ser grato, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino da sua luz. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, nós somos como esses leprosos, e o Senhor disse, você é um deles. Porque há aquele leproso que diz assim, ok, eu sou curado, vou lá apresentar o sacerdote. Vou lá me apresentar diante do sacerdote. Há também aqueles que são poucos, que dizem assim, eu vou lá me apresentar ao sacerdote, mas eu vou voltar para aquele que me curou, para aquele que me libertou. Sabe, irmãos, é verdade que nós estamos numa geração de pessoas ingratas. Sabe, nós estamos numa geração de pessoas insatisfeitas. Quer ver uma coisa? Vou perguntar à minha mãe algo muito interessante. Eu dou graças a Deus por aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Sou grato a Deus por isso. Mas se você perguntar para mim hoje, Dona Delvina, eu dou R$1 milhão para a senhora voltar a morar onde a senhora morava antes com seus filhos. A senhora voltaria? Eu tenho certeza que ela vai dizer, jamais voltaria. Entenda uma coisa, todo dom perfeito, todo dom vem de Deus. Toda boa dádiva vem do próprio Deus. E se você está aqui, é bondade de Deus. Mas perceba uma coisa, irmãos, para nós compreendermos o quão ingrato nós somos, ou quão satisfeito nós temos, insatisfeito nós estamos, nós precisamos fazer uma avaliação. Escuta só. Eu vou deduzir, contar uma história para você compreender de maneira mais clara. 80% da população de Posse, quer dizer, 60% ou 40% da população de Posse veio de algum lugar do Nordeste ou de outros lugares, do Sul, outros lugares. E 80% das pessoas nunca chegaram a receber um salário mínimo. Só vai receber depois que veio para cá. Mérito seu, benefício de Deus. Agora pergunte a essas pessoas no trabalho que elas estão recebendo R$1.800, como que elas estão? Sendo ingratas. Sim ou não, irmãos? Sim. A pergunta é, eles temem a Deus? São insatisfeitas? Exemplo, pessoas, só escute, pessoas são assim. Está desempregada, clama a Deus para Deus abrir uma porta de emprego.
Aí essa pessoa, escute, essa pessoa não tem escolaridade, não tem curso técnico, essa pessoa não tem nenhum diploma, essa pessoa não tem nenhuma competência, essa pessoa não tem nenhuma questão de dizer assim, eu vou contratar por conta disso. Mas pela graça e bondade de Deus, Deus abre a porta. Amém. Amém? E a pessoa que um dia recebia R$800, R$600 de auxílio, ou outras coisas, quando eu digo auxílio não é do governo, eu digo todo tipo de auxílio. A pessoa recebeu um auxílio e a partir do momento ela começa a ter independência. A partir do momento que ela tem independência, ela começa a ganhar R$1.000. Ela começa no trabalho, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, ela começa a mudar de trabalho. Sim ou não, irmãos? Sim. Essa pessoa é considerada uma pessoa grata ou uma pessoa ingrata? Ingrata. E essa pessoa que você está falando, você inclui em si? Você está incluso nisso? Porque nós somos os nobres leprosos. Nós somos os novos leprosos. Porque existe uma diferença de você reclamar ou até dizer assim, eu estou cansado. Dizer estar cansado é apenas um ato ou um estado. Estado capaz de dizer assim, eu estou cansado. Nossa, se eu pudesse eu não iria hoje porque eu estou cansado. Isso é apenas um estado e não é considerado uma murmuração. Mas há aqueles que dizem assim, poxa, que trabalho é esse? Que se enche o saco esse chefe. Ou de novo hora extra. Irmãos, tem gente reclamando de hora extra. No país onde, irmãos, a Argentina está precisando, está lá, o povo está passando fome. Venezuela, o povo, as crianças estão morrendo. 30 crianças por dia morrendo de fome. E é interessante que quem mais reclama é o mais favorecido. Você já percebeu que as pessoas que mais reclamam, elas são mais favorecidas? E aí a pessoa não tem nada disso, ela começa a ter as oportunidades, porque toda oportunidade que você tem, é Deus a qual permite você ter. E esses leprosos pegaram a oportunidade quando Jesus passou. Eles se colocaram ali e começaram a clamar. Colocando uma leitura, ou fazendo uma tipologia do povo de Israel, do povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, e ao povo nosso hoje em dia é o seguinte: nós antes recebíamos pouco, não tínhamos tantas experiências, nós não tínhamos tantas questões, e nós estamos no lugar de oportunidade, e nós muitas vezes não honramos a oportunidade, mas nós queremos ganhar além daquilo que é para a nossa oportunidade. Sim ou não? Sim. Quantos aqui querem ganhar R$3.000 por mês? Amém. 5 mil. Amém. Agora, se eu olhar para a sua capacidade, você é digno disso? Toda a oportunidade não é porque você é digno, é por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Agora nós precisamos, irmãos, porque muitas vezes nós não acessamos lugares pelo qual a nossa competência não é nos dada, ou não é favorecida. Nós acessamos lugar não é por causa de nós, não é mérito nosso, é graça de Deus atuando em nossa vida para que Deus trate o nosso coração, dizendo, dependa de mim, porque todo aquele que é convertido é dependente. Diga comigo, todo convertido, diga, não é convencido, irmão, mas todo convertido, todo aquele que fez uma conversão, essa pessoa é dependente do Senhor a qual ele converteu. Você crê nisso, irmão? Você pode aplaudir Jesus por isso, dar um brado de aleluia. E eu sempre faço algumas análises. Uma análise sociológica do povo e uma análise pela história bíblica. Qual era a situação do povo no Egito? Escravidão. Sim ou não? Sim. E quando Deus chegou para eles e mostrou o seu manifestar o seu poder, eles reconheceram e começaram a louvar a Deus. E quando eles saem do Egito, Deus abre o mar vermelho, e é claro, se Deus abriu o mar vermelho, ele abriu o mar e o povo passou, e ele deu uma promessa: até os seus inimigos vocês não verão mais. Miriam pegou o tamborim junto com o povo, com as mulheres, e começou a cantar e dançar. Porque todo aquele que é beneficiado com a bênção de Deus tem um coração alegre diante de Deus.
Porque a gratidão traz alegria. Sabe por que você não está alegre? Porque você não é uma pessoa grata. Pessoas que sempre murmuram são pessoas ingratas. E eu quero dizer para você, ou você dá um bidado nessa pessoa de uma vez, ou você extermina o relacionamento. Porque não ande com pessoas ingratas. Porque todo o processo das pessoas ingratas, elas perderam a oportunidade de entrar em Canaã. Sim ou não? Sim. Todas as pessoas que fizeram um tio para dizer assim, nós não iremos, nós não reconhecemos, nós não vamos. Todas as pessoas perderam oportunidades dadas pelo próprio Deus. Aleluia. Você está aí, irmão? Amém. Eu estou desenrolando. Amém, irmão? Amém. E se você for perceber, o povo do Egito era escravo no Egito. Mas você sabia que tem gente que preferia ficar como escravo do que estar no deserto com Deus? Você sabia que existem pessoas que preferem estar doente na situação doente para receber algum benefício? Você sabia que existem pessoas que preferem receber um benefício do que ser a pessoa beneficiada em realizar e trazer o seu benefício? Muitas pessoas. Sabe por que essas pessoas? Porque elas não são pessoas libertas, elas são escravas da circunstância. E pessoas escravas, elas não têm sentimento de gratidão. Elas têm um sentimento de obrigação. Se você que é alguém, servo do corpo de Cristo, faz as coisas num pensamento de obrigação, é porque você ainda não se converteu. Porque tudo aquilo que nós fazemos como cristão, nascido de novo, não fazemos por obrigação, fazemos por gratidão. Se você está dando dízimo, oferta, se você está evangelizando, se você está estudando a palavra de Deus, se você está em algum ambiente, algum ministério, se você está fazendo parte de alguma coisa, se você entende que tudo isso não é tão importante, mas é apenas obrigação, eu quero dizer para você que seu coração é um coração grato a Deus. E Deus não é o seu Senhor. Há um Senhor aí que não é o Deus da Bíblia. E você precisa fazer uma avaliação nessa noite. Se realmente eu estou andando debaixo de uma palavra de Deus. Ou se eu estou andando segundo a minha própria palavra, segundo a minha própria escolha. Você está aí? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Diga princípio. Da resgate. Princípio. Gratidão. Resgate. Princípio. Gratidão. São três coisas importantes. E quando eu leio esse texto, eu percebo que nós temos essa realidade dentro da igreja e fora da igreja. Escuta. Por que você é grato hoje? Você consegue fazer uma lista de 10 coisas que você é grato? Você consegue fazer uma autoanálise do que é ser grato, do que é ser ingrato? E quais são as atitudes que você está tendo de grato e de ingrato? Porque todo ingrato é aquele que desonra ao Deus. Irmãos, respira aí. Eu preciso dizer para você respirar? Você é grato por isso? Você é grato por isso? Existem benefícios dados por Deus que você não precisa forçar para fazer. Ele nasce espontaneamente. E isso é um motivo de nós sermos gratos a Deus de maneira espontânea. Deus não precisa fazer mais nada. Porque existem aquelas pessoas que servem a Deus cobrando. Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não serve a Deus cobrando, ela serve a Deus por gratidão. Sabe, eu já ministrei, já evangelizei em bairros mais terríveis de Osasco, de Barueri. Eu já fui em Piqueira, já fui em Balagem, já fui em um lugar terrível. Já senti cheiro de tudo que você achar aí. Já vi tudo que é tipo de coisa terrível.
já fui, já chamei um jovem e vi muitos jovens se converterem de maneira muito clara. E eu digo sempre, todos aqueles mais desgraçados que se convertem são os mais gratos. As pessoas mais gratas são aquelas que mais padeceram na mão do diabo. Irmãos, há pessoas de maneira muito clara aqui em nosso meio e na nossa sociedade que elas não recebiam R$1.000 por mês. Hoje, e há pessoas em nosso meio que não são gratas. Irmãos, estar desempregado é bom? Não. Estar desempregado é bom, irmão? Não. Estar empregado é bom? Sim. Ganhar R$1.000 é bom, irmão? Sim. Poucas pessoas falaram isso. É bom ou não é bom? É melhor ganhar 1.000 ou não ganhar nada? Vocês entendem? Só que assim, perceba, as pessoas, pela graça divina de Deus, elas estavam em um mundo tão distante, elas estavam numa vida tão distante de Deus, que Deus sopra elas, porque todo sopro de Deus é um dom da bondade de Deus, é a providência divina de Deus atuando. Deus sopra você de um lugar distante, longe da tua família, que às vezes é melhor ter parente longe do que perto. Sim ou não? Sim. Mas isso não impede de você ser grato a Deus pela sua família. Sim ou não? Sim. E Deus te sopra. Igual, irmãos, eu não me converti longe de Marcelino Souza, eu me converti em Marcelino Souza. Mas para mim começar a acontecer, eu saí de um lugar chamado Poço Comprido, perto de Batipé, em Vitória da Conquista. E se minha mãe não tivesse câncer, talvez a gente não tinha saído de lá. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses assim, ó, em tudo dai, não dá graça pelo câncer, dá graça pelo processo do câncer. Você está aí? Amém. Porque mesmo no câncer, Deus trouxe a sua graça e fez minha mãe suportar muitas coisas, mas nos tirou do lugar que nós não queríamos estar. E a partir disso, todos os outros irmãos saíram daquele lugar e todos conheceram Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Tudo que eu estou falando aqui não estou relativando, eu estou trazendo clareza sobre a gratidão. Porque se a circunstância que você passa, que está no processo de Deus para revelar o seu coração de ser grato ou não. Porque, irmãos, Jesus estava passando e eles viram Jesus. E muitas das vezes nós estamos em alguns lugares, nós passamos por alguns lugares, e às vezes o lugar que nós passamos é o lugar que Deus quer nos colocar. O lugar que você conhece a Cristo, talvez seja o lugar que Deus quer que você cresça em Cristo. Glória. Irmãos, você é grato pelo seu trabalho? Amém. Para de conversa. Você está respondendo agora porque eu estou pregando. No seu trabalho você louva mais a Deus ou você reclama? E aí, irmãos? Porque tem gente, escuta essa. Se a pessoa tem um trabalho que é R$1.500, sem nada seco, sem nada, ela reclama. E não é só reclama, murmura. Sim ou não? Sim. A pessoa que está ganhando R$2.000, está ganhando plano de saúde, assistência odontológica, ainda tem um vale-refeição ou alimentação, e essa pessoa ainda... Outra coisa, tem gente que não tem um carro, quando tiver um carro vai reclamar do carro. Sim ou não? Sim. A pergunta é, que tipo de miserável é o ser humano?